A paz, ministros do Ministério Infantil, tudo bem? Vocês sabiam que existe uma técnica, gente, mas é uma técnica muito simples, que ajuda a sua criança a memorizar o versículo central da lição? Se você não aplicou essa técnica, gente, eu aconselho você a aplicar, deixa a aula muito mais viva, traz muito mais significado para a criança e ajuda você dentro do seu cronograma, tá bom? Sabe que eu ouço muito isso. Ai, gente, mas é 2 horas de culto, o que eu faço com 2 horas com criança naquela sala? Gente, se a gente monta um cronograma correto, com um bom acolhimento, uma boa conexão com as crianças, introduzir a memorização de versículo dentro do seu cronograma, o seu tempo fica mais valioso, fica mais rico. Você pode observar que não fica lacunas em aberto. Então vamos lá para a prática, para a dica de hoje, que para mim é fundamental quando você aprender a colocar essa técnica dentro do seu plano de aula. Vamos lá, você tem uma lição central para aplicar para a criança. Eu vou dar um exemplo aqui hoje, Saul. Vamos supor que a gente está dando aula de Saul para a criança, tá? A história de Saul está sendo relatada onde? Lá em 1 Samuel, lá 8, 10, 12, já começa a relatar lá sobre a coroação de Saul, sobre a desobediência de Saul. Então a gente está trazendo esse ensino principal para a criança, certo? A gente precisa de um versículo-chave, aquele versículo que engloba aquilo que você vai ensinar para ela. Não necessariamente esse versículo-chave precisa de estar ali dentro de 1 Samuel. Vou dar um exemplo, a gente pode pegar o versículo, até separei aqui, Tiago 4,17. Tiago 4,17 fala o quê? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você entende que esse versículo está ligado à lição de Saul? Saul não sabia o que ele tinha que fazer? Samuel foi lá e deu uma instrução para Saul. E o que Saul fez? Não obedeceu. Então esse versículo, como você pode ver, não está ali dentro de 1 Samuel. Ele está em outro lugar. Só que ele está relacionado ao seu tema central. Você pode fazer isso. Ah, mas isso é regra, Luana? Não. Vamos supor, se você quiser pegar um versículo dentro mesmo da lição, perfeito, beleza. Mas, se você quiser pegar um outro versículo, também, legal, tá? A ideia não é pegar aquele versículo muito longo, tá, gente? Aquele textão enorme, não. É tentar pegar um versículo mais enxuto, mas que esteja relacionado à sua lição, ok? Primeiro passo é fazer, antes de você começar a sua ministração de Saul, você viu que eu nem comecei a falar de Saul ainda com as crianças. Eu vou fazer uma introdução com esse versículo. Então, a ideia da introdução é você fazer aquela conexão com a criança. O versículo está falando de pecado? Então, começa para sua criança. Crianças, vamos lá, o que é pecado? Deixa as crianças falarem. Ai, tia, pecado é isso, tia, pecado é aquilo. E aí você vai trabalhando conforme a faixa etária. Se são crianças menores, você vai trazendo exemplo como bater no amiguinho, pegar coisa do amiguinho sem pedir, desobedecer o pai e mãe. Tá com crianças um pouco maiores, né? Tipo um teens, um pré-teens, você pode englobar outras coisas, como homicídio, como drogas, como, sabe, uma desobediência, né? Aí você pode englobar outras coisas, mas vai trabalhando ali conforme a faixa etária deles. Então faz essa conexão com eles, para eles entenderem o que é aquele versículo, ou seja, a introdução do versículo. Esse é o primeiro passo, você vai introduzir trazendo essa conexão com a criança, sempre fazendo uma pergunta, trazendo algo que instiga o pensamento, ou seja, para que eles consigam pensar. Isso abre na mente, gente, um campo maravilhoso para eles entenderem, opa, tá vendo coisa aí por aí, entendeu? Então introduz a criança nesse processo, tá bom? O outro passo é você fazer a apresentação desse versículo. Você vai apresentar esse versículo para eles. Gente, eu vou deixar uma dica muito rica para vocês. Por mais que vocês trazem o versículo em cartaz, ou escrevam na lousa, ou tragam imagem, sempre leiam o versículo na Bíblia. Primeira coisa, você pode usar todas essas técnicas que é super válidas, mas a primeira leitura faz na Bíblia. Por quê? A gente precisa de introduzir aos poucos as crianças essa questão da Bíblia. Gente, a Bíblia está sendo um pouco esquecida. Eu sei que é legal ter Bíblia no celular, ter Bíblia no tablet, a tecnologia veio para nos facilitar. Mas é importante apresentar para a criança o livro, apresentar, olha, esse é o Velho Testamento, esse é o Novo Testamento, esse número maior aqui é o capítulo, o número menor é o versículo. A Bíblia foi um livro onde pessoas escreveram inspiradas por Deus, trazer, sabe, resgatar isso com as crianças. Então faz a primeira leitura na Bíblia com a criança, ok? Depois você usa a mágica, você pode trazer cartazes, eu tenho o costume de trazer os versículos fragmentados, a gente vai montando com eles, sabe, o versículo. Você pode estar trazendo para eles também imagens. Gente, é muito importante relacionar uma imagem, principalmente para as crianças que ainda não sabem ler, tá? E, gente, hoje a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar. É uma ferramenta, assim, maravilhosa. Existem algumas ferramentas, eu vou trazer isso nas demais aulas, que nos ajudam a criar imagens, tá? E detalhe, são ferramentas gratuitas, que a gente pode relacionar a imagem com aquele versículo. Isso é bom pro campo mental da criança, a criança fazer essa associação. Aí você vai fazendo a leitura com eles, que é o que a gente chama de apresentação do versículo. Então,
abusem, que eu sei que todo ministro, tio e tia de Ministério Infantil tem uma criatividade enorme. Então abusem na sua apresentação para ficar uma apresentação rica e lúdica, tá bom? Depois você vai fazer uma explicação para ele daquele versículo, né? E você começa a explicar por partes. Gente, mas assim, é quando Deus fala o que é o certo a fazer e a gente não faz. É pecado? Você viu? Você já leu o versículo com eles, mas eles começam, aí você traz também a participação deles. Você explica o porquê que foi escrito aquele versículo, quem escreveu aquele versículo, ter toda uma explicação para eles, tá bom? Eu sempre falo, olha, quando a gente sabe o que é para fazer o bem e não faz, isso é pecado, Deus não se agrada disso. E aí você vai trazer uma aplicação na vida dele. Gente, a gente faz coisas erradas, não fazemos, criança? Quem aqui hoje desobedeceu o pai e a mãe? Não vou falar não, mas sempre tem na semana alguém que desobedeceu, então. Mas a gente sabe que não pode desobedecer, por que a gente desobedece? Né? Então, essas ferramentas, quando a gente trabalha dessa forma, a gente começa a fazer uma aplicação na vida daquela criança. E aí a gente vai falar, gente, Jesus só ele tem a capacidade de nos ajudar a fazer o bem. Porque a gente sempre parece que está levada para sempre não fazer o mal. Mas Jesus, ele veio para nos limpar, Jesus, ele veio para nos redimir, Jesus, ele veio para nos ajudar a fazer o bem. Então, gente, a gente precisa de trazer essa aplicação para a vida da sua criança. Então, você viu que é só um versículo, eu não entrei ainda na lição de Saul ainda, você entendeu? Eu fiz lá toda uma explicação do versículo, a introdução, a apresentação desse versículo, e não pode esquecer da aplicação, você precisa de associar, conectar esse versículo com a vida daquela criança, tá bom? E aí, eu falo pra vocês que depois de você usar essas táticas, né, você fazer a questão da repetição. Cara, que eu falo que é o que eles mais gostam de fazer, né? Que aí você abusa também, gente, da imaginação. Você apresentou o versículo pra eles, começa a fazer eles repetirem aquele versículo, mas pra não ficar um monótono, ficar só repetindo, você pode falar, vamos repetir em pé o versículo. Agora vamos repetir debaixo da mesa o versículo? Aí todo mundo entra debaixo da mesa e repete o versículo. Vamos pular de um pé só enquanto a gente lê o versículo? Agora só os corintianos lêem o versículo. Eles gostam quando envolve time. Agora só o São Paulino, agora só quem gosta de chocolate, agora só quem gosta de sorvete. Ou no final da sua aula você quiser trazer alguma brincadeira, porque no Ministério Infantil dá sim pra gente trabalhar com várias brincadeiras, mas trazem brincadeiras que tenham sentido final com a sua lição. Isso ajuda a memorização. Vou fazer uma dança da cadeira, perfeito. Quem ficar em pé, lê o versículo. Eu quero fazer uma amarelinha, perfeito. Quem for errando ou acertando, leia o versículo. Morto ou vivo, leia o versículo. Batata quente, leia o versículo, você entendeu? Então são técnicas de repetições que ajudam eles a memorizar. Só que a ideia, gente, não é decorar o versículo, decorar por decorar, tá bom? Aí quando você aplica todas essas questões, uma aplicação na vida dele, uma explicação daquele versículo, a repetição, tudo certinho, aquele versículo ele se torna memorável para ela, mas faz sentido. Aí, gente, que eu falo pra vocês, gente, vocês viram que esse versículo ele ensina que muitas vezes a gente quer fazer o bem e não faz e comete pecado. Hoje eu vou trazer uma lição pra vocês que vai falar de um homem que fez isso. E aí você já cria o quê? Uma introdução na sua lição. Ou seja, durante toda a sua administração da história de Saul, que aí é uma outra parte que a gente vai fazer em outros vídeos, como fazer uma fragmentação legal da sua aula, você vai repetindo aquele versículo-chave, entendeu? Então você vai repetir o início, no meio e no fim. Isso faz com que o seu ensino tenha muito mais valor e a criança consiga memorizar aquele versículo central da lição.